do Senhor, meus amores. Estou com muita saudade, mas nós estamos aqui para dar continuidade à quinta aula, certo? Da Escola Bíblica, e vamos falar sobre o amigo líder, certo? Mas antes de começar, nós vamos fazer uma oração, certo? Então feche os olhinhos e vamos lá. Querido Papai do Céu, nós te agradecemos por mais uma vez estar na tua presença, Senhor. Nos guarda, Senhor, nos livra de todo o mal. Nós te pedimos e te agradecemos para todo sempre. Amém. Como falamos, hoje nós vamos falar sobre o amigo líder, não é isso? Então, está no livro, lá na Bíblia, em Êxodo, né? Em Êxodo, capítulo 2, versículo 23, que diz assim: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Aí o capítulo 4, versículo 20, que diz: tomou, pois, Moisés, a sua mulher e seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Certo? Então hoje nós vamos falar de Moisés, aquele que foi no rio Nilo, que colocaram no cestinho, porque na época o faraó queria matar todas as crianças do sexo masculino, certo? Então a mãe dele ficou com medo e colocou ele no cesto, e quem encontrou ele lá no rio foi a filha de Faraó. Então foi ela quem criou, né? Antes ela chamou a filha da mãe de Moisés, viu ele no rio, aí se apresentou a filha de Faraó e chamou ela, né, para dizer que tinha uma pessoa para amamentá-la, né, para cuidar dela e cuidar da criança. Então a mãe de Moisés foi, cuidou até ele ficar um pouquinho maior, e depois entregou para a filha de Faraó, e Faraó cuidou até deixar ele crescer e ficar homem, aí no palácio com muita riqueza, certo? Então Faraó cuidou muito bem dele, né? Mas Moisés não estava satisfeito, porque seu povo trabalhava e era muito escravizado, né? Só trabalhavam e não tinha lucros, só sofria, só sofrimento. Eu acho que o que trabalhava mal dava para comer, então Moisés se revoltou, né? E fez algo de errado lá, certo? Aí correu e fugiu, foi para outro lugar bem longe dali, certo? Aí quando chegou lá, Moisés chegou lá, encontrou uma moça, né, cuidando das ovelhas. Encontrou ela em um poço. Aí foi ajudá-la a tirar água do poço e ao mesmo tempo conduzir as ovelhas, certo? Aí a moça ficou muito feliz, ao chegar em casa, falou para seu pai. Ele perguntou até ela porque ela chegou tão cedo. Aí ela disse que encontrou um moço que ajudou a cuidar das ovelhas. E ele foi e mandou o moço ir à procura, né, dele. Aí ele pediu para cuidar das ovelhas dele. Então Moisés foi pastorear as ovelhas desse senhor e terminou casando com ela, com a filha dele, que se chama Zípora, certo? Então, no decorrer, ele cuidando das ovelhas, né, tangendo as ovelhas, cuidando, guiando, né, com seu cajado. Aí ele viu um arbusto, né, pegando fogo, e foi lá ver. Quando ele se deparou com aquele fogaréu e tudo, mas ele pegou e o fogo, ele não sentia a quentura do fogo. Ele percebeu que era um fogo meio que estranho para ele. Mas aí ele só, aí depois ele ouviu uma grande voz chamando ele por 2 vezes: Moisés, Moisés! E ele: eis-me aqui, Senhor. Aí ele disse: Moisés, eu estou ouvindo o povo clamando, o povo do Egito, o seu povo está clamando, né? Está sofrendo muito. Aí ele disse: Senhor, e o que é que eu posso fazer? Ele disse: você vai voltar para o Egito. Ele se assustou. Ficou meio assustado lá, entediado. Mas o Senhor mandou ele tirar as alpercatas, né? Para poder pisar, chegar mais próximo onde estava o fogo, para o Senhor falar com ele.
Aí mandou porque onde ele estava o lugar era santo, era um lugar especial, porque estava o Senhor dos Senhores, né? Que era nosso Deus. Então ele foi e disse que ia mandar ele para o Egito para salvar o seu povo da escravidão. Mas ele ficou, não, Senhor, eu não posso, com medo. Ele ficou com medo de voltar porque ele tinha feito coisa errada e o povo não confiava mais nele, não acreditava mais nele, né? Então ele ficou, não, Senhor, não posso. Ele disse, vai sim, porque eu vou te dar autoridade, eu vou lhe revestir. E chegou, ele disse, como o povo vai acreditar em mim? Aí ele pegou o cajado dele, aí joga o cajado no chão, transformou o cajado em cobra. Então, Deus pediu a Moisés que fizesse isso quando o povo duvidasse dele, porque para o povo poder ver, crer e acreditar que o Senhor é Deus, né? O Senhor pode todas as coisas. E ele ainda ficou meio em dúvida, com medo, não queria ir, mas o Senhor foi e disse, você vai, eu vou mandar alguém muito especial também para lhe ajudar, que era seu irmão Arão, né? Para ajudar ele. E ele com medo, e não, Senhor, não sou capaz. Então, o que quer dizer isso? Que nós às vezes temos medo, né, também de fazer algo. Eu mesma, eu não me sinto capaz de estar aqui explicando, explanando algo de Deus para vocês, porque tem pessoas muito mais capacitadas. Mas quando Deus quer, Ele capacita, por mais simples que seja, né, do nosso jeito. Então, o importante é o quê? Que Deus quer que a gente leia a palavra para poder ter entendimento, para poder explanar que Deus é bom, que Deus é fiel na nossa vida, que Ele nos capacita, certo? Às vezes nós não acreditamos em nós mesmas, estudamos para ser algo e às vezes as pessoas é que não confiam no nosso potencial, que às vezes quer rebaixar a gente, né? Mas Deus é o único que pode nos ajudar, certo? Que pode fazer acontecer, que pode fazer a gente de alguém especial, né? E nós não podemos nunca diminuir ninguém, por mais simples que seja, uma faxineira, um contador, não importa, né? Deus qualifica de acordo com a nossa capacidade. Então Deus mandou Moisés lá, mesmo com medo, Moisés teve que ir com sua esposa, seus filhos e Arão, e foi ajudar o seu povo no Egito, certo? Então vamos aprender isso, aprender a obedecer. Com certeza Faraó ficou irritado, né? Não queria isso, que Faraó sempre queria o trono e o poder, né? Mas Deus é lindo na nossa vida, por isso que devemos confiar nele. Então, hora do versículo, né? Os Salmos 18 e 32, que diz assim: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Então é isso. Deus é o Deus que nos reveste, que nos dá força e nos aperfeiçoa para poder dizer o que Ele faz na nossa vida, na sua e de todo o universo, todo o mundo, que Deus é Deus, né? Então, muito obrigada por você estar nos assistindo, nos abençoe, certo? E até a próxima aula. E Deus é bom e maravilhoso, certo? E até a próxima aula. Deus abençoe.